Olá! Agora aqui no Na Mira da Verdade, e eu já começo falando para você o seguinte. A gente vê aí manifestações demoníacas em várias denominações religiosas. Demônios conversando, demônios aparecendo, se manifestando. Mas é quando eu leio a Bíblia, eu começo a ter uma dúvida. E essa dúvida é que chegou no programa que a gente está abrindo agora. Quando a gente lê 2 Pedro 2,4, diz o seguinte: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos, concorrentes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Quando a gente vai lá para Judas, capítulo 1, a gente vê a mesma coisa, que os demônios ficaram presos aqui até o dia do julgamento. Agora, afinal de contas, a Bíblia está falando aqui que eles ficam presos em um determinado lugar, é isso? Como que a gente vê manifestações demoníacas em toda parte? Como entender o que está escrito aqui? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, agora já em outro programa. Você viu aqui na Novo Tempo, é tudo super dinâmico. Acabei de sair do Anjos da Esperança, agora estou aqui falando com você. Mas para você que acompanha sempre na Mira da Verdade, quem sabe você está ligando agora o seu televisor, seja muito bem-vindo. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus. As mais diversas questões que chegam para a gente aqui, a resposta está baseada na Palavra de Deus. E com isso a gente aprende muito. Talvez você que estuda a Bíblia ou está lendo a Bíblia, se depara com algum trecho que você não entende muito bem. E olha, aqui nesse programa você não precisa ter preconceitos. Pergunte o que você quiser sobre a Palavra de Deus, sobre uma doutrina que talvez você não conheça, alguma coisa que você não entende muito bem. Aqui é o momento de você tirar as suas dúvidas. Não tenha preconceitos, diga até de onde ou qual a religião que você pertence e que você está fazendo a pergunta para a gente. Nesse momento estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E quem está na mira para tirar as suas dúvidas e responder a sua dúvida baseando-se na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. Preparado aí, professor? Espero estar preparado e agradeço, Tito, mais uma vez, ao nosso telespectador, a nossa telespectadora que acompanha com grande carinho o programa, né? E talvez você esteja vendo pela primeira vez. Esse é um programa de perguntas e respostas. O Tito recebe as suas perguntas, envia para cá e nós tentamos aí responder à luz da Bíblia, né? Então, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu vou ser aqui o seu advogado, hein? Eu vou ser aqui o seu advogado para intermediar a sua questão para o professor Leandro Quadros. Eu posso dar mais uma pressionadinha. Então, formule a sua pergunta que eu dou mais uma pressionadinha e vamos ver como é que ele se sai. Mas, professor, nós abrimos o programa de hoje. Olha, essa pergunta quem mandou foi a Débora. Ela mandou pelo Instagram e ela fala o seguinte. Lá em 2 Pedro 2,4 e também Judas 1,6... diz que os anjos caídos estão presos em trevas. Vocês dizem que eles estão soltos, enganando as pessoas? Me expliquem, por favor. Gosto muito do programa. Então foi isso que nós falamos na abertura. A gente vê aí manifestações demoníacas, né? Demônios conversando em várias denominações religiosas, manifestações dele em diversas pessoas. Como é que é isso? Se a Bíblia diz que eles estão presos até o julgamento? Professor, como que a gente explica essa questão de 2 Pedro 2,4 e também Judas 1,6? Veja, primeiramente nós vamos analisar, obviamente, o significado da palavra inferno, como aparece em nossas Bíblias, tá?
E aí vamos explicar que como que é esta prisão. Ela não é uma prisão literal, como, por exemplo, você prende um ser humano, né, criminoso. Se você olhar, por exemplo, aqui, ó, em Mateus 8, esse é um dos muitos exemplos, né, que os demônios, eles estão realmente aqui no planeta, né? Você lê, por exemplo, Apocalipse 12, 7 a 9, né? Diz que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás ali no contexto, e também Satanás e seus anjos. E aí diz assim, e foi expulso, né, o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e diz ali, continua o texto, né, e todos os seus anjos com ele. E aí no verso 12 diz assim, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, raiva, né, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, os seres demoníacos, os anjos caídos, né, que se rebelaram contra Deus, eles estão neste planeta. Eles estão confinados aqui. Agora, não é uma prisão no sentido físico do termo, né, primeiro porque são seres espirituais. E segundo o motivo mais importante, você vê em muitos relatos da Bíblia pessoas sofrendo de possessão demoníaca, né? E Jesus libertando essas pessoas desse poder opressor maligno. Então, por exemplo, se os demônios estivessem confinados num lugar, diríamos, físico, eles não teriam, né, o êxito que eles têm, né, em disseminar a maldade, em impulsionar a natureza humana pecaminosa a fazer maldades, né? Então veja, por exemplo, aqui, ó, Mateus 8, 28 e 29. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram. Agora veja os demônios falando por meio daquelas 2 pobres pessoas, né? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do devido tempo? Então, os demônios estavam preocupados com a presença de Cristo, né? Porque eles sabiam que o tempo de castigo deles estava no futuro, ou seja, se eles estivessem no inferno ardendo em chamas, eles não tinham porquê deles se preocuparem com isso. Eles já estariam sendo castigados. Então quando eles falam, você veio nos atormentar antes do tempo, o próprio diabo sabe, né, que ele vai ser jogado no lago de fogo no futuro, né? E aí o que acontece? O fato desses seres demoníacos dialogarem ali com Jesus, né, usando a mente daquelas 2 vítimas ali, mostra claramente que eles não estão numa prisão física. Eles estão confinados na terra. Agora, o que quer dizer essa prisão em 2 Pedro 2,4? Agora, nós podemos analisar brevemente o texto, ó. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, espera um pouquinho antes de concluir, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Veja, se eles estão sendo reservados para o juízo, não estão sofrendo um juízo agora. Então eles não estão num lugar popularmente conhecido como inferno. Até porque Apocalipse 20, 7 a 10 diz que o lago de fogo, no qual o diabo e seus anjos e os ímpios serão jogados, ele será aceso, diríamos assim, depois do milênio. Isso é claro em Apocalipse 20, 7 a 10. Então, que inferno é esse mencionado aqui? Veja, existem algumas palavras na Bíblia, né, para inferno. Inferno, ela não é uma palavra que corresponde mesmo ao que a Bíblia diz, porque é um termo latim, que quer dizer um lugar inferior, tá? Não é um erro o tradutor colocar o termo, mas ele é um termo latim que não corresponde àquilo que a Bíblia diz, né? Então, por exemplo, a Bíblia fala do inferno como mundo dos mortos, sepultura, lago de fogo, só que este lago de fogo, ele é aceso depois do milênio. Aqui tem uma exceção, tá? Quando fala inferno, aqui a palavra grega é tártaro. A visão bíblica, assim, do judaísmo cristão de Tártaro, antes da helenização, da influência grega, não é a ideia de que o inferno é dividido em compartimentos, né? Tártaro e Elísio, por exemplo. Na compreensão bíblica, né, do grego koiné, que é o grego comum, o grego com o qual o Novo Testamento foi escrito, Tártaro significa simplesmente lugar de escuridão, ou lugar de trevas. Então, este lugar de trevas, por que é chamado assim? Como os anjos
abandonaram o seu estado original de pureza, que é o que está em Judas 1,6, eles se encontram numa prisão de trevas morais. O objetivo não é falar aqui de uma prisão literal chamada Tártaro, né? Mas é da condição espiritual na qual eles se encontram por terem abandonado o estado de pureza deles e serem jogados e confinados aqui para a terra. Então, quando fala aqui, ó, que Deus os lançou ao inferno, no grego os lançou ao Tártaros, ou seja, Deus os entregou às trevas morais. Deixou que eles seguissem o seu processo de corrupção e os confinou aqui na terra. E eles estão reservados para o juízo, o lago de fogo que será no futuro. Então, interprete aqui o termo inferno nesse verso com um sentido metafórico, tá? Se refere não a um lugar físico, mas a uma condição espiritual de trevas, porque abandonaram o estado de pureza deles. Então, isso não conta. Aí nós harmonizamos o que a Bíblia ensina, né? Que realmente os demônios estão no planeta Terra, tá? Disseminando a maldade, mas ao mesmo tempo eles não estão num lugar físico propriamente dito, uma prisão física fechada com cadeado e tudo mais. Não é isso o que o texto quer dizer. Muito bem, professor, muito bem, estamos começando o programa. Esta foi apenas a abertura, a primeira pergunta, mas olha, você pode mandar as suas dúvidas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Lembrando que SMS é o mensagens lá do seu celular, não é o WhatsApp, tá bom? É ali onde você tem as mensagens, você pode enviar, eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, inclusive nós estamos transmitindo pelo Facebook, você pode compartilhar esse link com os seus amigos para que eles também possam assistir o programa. É só entrar lá no Facebook, você vai ver que nós estamos no ar. E você também tem um Instagram, @namiradaverdade, para mandar a sua pergunta. Sempre coloca um videozinho ali, você aproveita aquele videozinho e usa os comentários para formular a sua pergunta e eu pesco ela aqui na hora, tá bom? E olha, essa pergunta que chegou aqui pelo SMS, ela chegou em hora oportuna, afinal de contas esse é um programa em que a gente abre a Bíblia para estudar. Agora, será que esses livros que estão aqui dentro... Olha só a pergunta que chegou. Sou Lilian, do Rio Grande do Sul, e a minha pergunta é: quem decidiu quais livros conteria a Bíblia e por que alguns foram descartados, chamados de apócrifos? Como ter certeza da autenticidade das Escrituras? Se são fidedignas e que não sofreram alteração ao longo desse tempo todo. Esse é um programa em que a gente abre a palavra de Deus. Eu posso confiar nesse livro? Quem organizou esses livros? Será que ele realmente não perdeu a sua essência? Não se perdeu no longo do tempo? Professor Leandro Quadros, como afirmar que a Bíblia Sagrada é um livro que até hoje ainda é verdadeiro, íntegro por todo esse tempo? E quem foi que montou a estrutura bíblica? Não é difícil demonstrarmos, não só por evidências internas dentro da própria Bíblia, mas até por evidências externas, que não existe nenhum documento antigo mais confiável do que a Bíblia. E eu vou explicar brevemente o porquê, porque esse é um assunto muito amplo, né? E o Dr. Rodrigo Silva trata isso de forma muito mais detalhada, né? No seu programa Evidências, né? Em suas redes sociais também, tá? Mas veja, em resumo, primeiro, a formação da Bíblia, né? A formação da Bíblia não ocorreu por meio de uma igreja, diríamos assim, né? Alguns dizem assim, a Igreja Católica Apostólica Romana decidiu quais livros fariam parte da Bíblia. Isso é uma distorção histórica, né? E até mesmo bíblica, tá? Então veja, o catolicismo apostólico romano passou a existir a partir do século III, século IV, diríamos assim. E aqui em Mateus 5,17, né?
escrito ali entre 60 e 70 depois de Cristo, ou seja, faltando aí pelo menos uns 3 séculos, né? Para existir o catolicismo, os autores já conheciam quais eram os livros do Antigo Testamento. Então, por exemplo, Jesus em Mateus 5,17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para anular, mas para cumprir. Lei é um termo, o termo, né, Torá significa, se refere ali aos 5 primeiros livros, né, o Pentateuco são os 5 primeiros livros de Moisés. Então, essa referência à lei. Profetas é o restante do Antigo Testamento. Tá? Lógico que o Antigo Testamento hebreu, ele não tem a mesma ordem dos livros como nós temos. Tá? E nem a mesma quantidade. Então quer dizer que a questão não. É que alguns livros, como por exemplo, 1 Samuel e 2 Samuel é um livro só. Na lista judaica. 1 e 2 Crônicas, uma coisa só. Então são os mesmos livros. Tá? Então, veja, Jesus já conhecia isso aqui nos tempos dele. Essa divisão já existia bem antes. Então, o que a tradição, os eruditos dizem, né? Que pelo fato de Malaquias ali ter sido, né, o último livro a ser colocado no Antigo Testamento, né, reunido, e como Esdras e Neemias eram escribas e responsáveis, né, por boa parte ali de alguns livros do Antigo Testamento, é bem provável que o cânon bíblico, a lista de livros do Antigo Testamento tenha se encerrado, tá, com Esdras e Neemias. Mas mesmo que não se tenha uma opinião, que se bata o martelo em relação a isso, boa parte dos eruditos crê nisso e sabe que essa divisão já existia há muito tempo. Tá? Até no Talmud, na obra que é um comentário, né, sobre a Torá, você vê a divisão de livros. Já existia muito antes do catolicismo. Sobre o Novo Testamento, e aí eu não vou entrar em mais detalhes por causa do tempo, a igreja cristã primitiva reconheceu quais livros fariam parte do Novo Testamento, tá? E isso foi através de alguns critérios muito interessantes, ou seja, o Espírito Santo guiou isso, tá? Então, por exemplo, em 2 Pedro 3,15, isso aqui escrito aproximadamente ali, anos 70, tá? Entre 65, 68 ou 70 depois de Cristo, bem antes de existir o catolicismo, Pedro já colocava as cartas de Paulo como inspiradas. Então veja, foi a igreja cristã primitiva, apostólica, que reconheceram esses autores. Depois eu vou te dizer o porquê. 2 Pedro 3, 15, 16. Considerai a longanimidade do nosso Senhor, que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, ou seja, Paulo tem, considerando sendo ele o autor de Hebreus também, 14 dos 27 livros do Novo Testamento, 14, né, Paulo escreveu. Suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, os escritos de Paulo, pelo ano 65, 70 depois de Cristo, muito antes do catolicismo existir, romano, né? Eles já eram reconhecidos como inspirados. Eles eram chamados de... Eles faziam parte das demais escrituras inspiradas. Tá? E juntamente com eles, obviamente, os evangelhos. E boa parte do Novo Testamento. E qual é o critério? Né? Simples. A igreja cristã primitiva viu quem foi testemunha ocular dos acontecimentos sobre Jesus, ou quem, pelo menos, teve um contato muito próximo com essas testemunhas. Tá?
Então, em resumo, foi assim que os livros da Bíblia foram sendo reunidos. Isso é muito mais amplo do que eu disse. Sobre a confiabilidade, esse já é um outro assunto que eu teria que ficar muito tempo. Né? É uma pergunta, mas na verdade que tem dois assuntos muito amplos. Existe uma ciência chamada crítica textual, que é a ciência que consegue, por meio de cópias, reconstruir aquilo que os originais diziam. Tá? Então, por exemplo, se nós temos, por exemplo, a República de Platão, a Ilíada de Homero, são obras que temos graças ao trabalho do crítico textual. Não existe nenhum original das obras de Platão e nem de Homero. Existem cópias. Só que um crítico textual, seja um cristão, um ateu, um agnóstico, não importa. O crítico textual, ele faz o quê? Ele compara o número de cópias, usa especialmente as mais antigas, ou seja, as que estão mais próximas em datação das originais, e aí ele vê que aquele livro realmente é íntegro, tá? Então, só o Novo Testamento tem 5.700 cópias, aproximadamente. Escritos de Platão, 8. Cientificamente, quanto maior o número de cópias e menor o intervalo de tempo entre a cópia original, mais confiável é o livro. Não existe documento antigo mais confiável que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, tá? Então, em resumo, é isso, um assunto muito amplo. Nós temos que fazer aí, no mínimo, uns 2, 3 programas inteiros para abordarmos esse assunto de uma forma breve. Muito bem, mas antes de ir para o intervalo, eu vou soltar uma pergunta aqui, baseada na Bíblia, conforme a Bíblia. Olha só, a pergunta é o seguinte: temos evidências bíblicas de que o livro de Jó, ele é literal ou foi uma história fictícia? Essa aí você vai ver depois do intervalo. Não sai daí não, a gente volta já. Estamos de volta e a pergunta que eu deixei em aberto aí no programa, quem mandou foi o Ângelo. A pergunta do Ângelo é a seguinte: o programa de vocês é nota 10. Frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ainda não sou batizado. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Temos evidências bíblicas de que o livro de Jó, ele é literal? Ou é apenas uma história fictícia? Ângelo, obrigado pela sua participação. Ele é de São Sebastião, Taiacupeba, Mogi das Cruzes. Obrigado pela sua participação, Ângelo. Professor, a gente pode afirmar que o livro de Jó é um livro literal ou de fato é uma história? Com toda certeza. É literal? Na Bíblia, Jó é um personagem real. Não tem como ter dúvida disso. Nem vamos analisar o próprio livro de Jó, vamos ver 2 textos fora do livro de Jó. Essa questão de Deus e o diabo discutindo ali, isso é literal? Mas é claro, se não fosse literal, não existiria Deus nem o diabo. Né? Então tem que ser literal. Né? Ali fala de um conflito cósmico entre Deus e o diabo. Né? Então o que diz Ezequiel 14, 14 e 20? Para Ezequiel, Jó era algo simbólico, literal, era um personagem real. Vamos ver. Ainda que, aqui é Deus falando por meio de Ezequiel. Ainda que homens notáveis, exemplos de livramento como Noé, Jó e Daniel, estivessem nesta cidade, por causa da retidão que demonstraram, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. Oráculo de Yahweh, o Senhor Deus. Estou lendo aqui na King James atualizada. Então, é muito claro, né? Noé, personagem literal, Jó e Daniel. Deus fala, ainda que esses 3 homens, diz ali, ó, que demonstraram retidão, estivessem aqui nesta cidade, eu não ia poupar essa cidade maligna, mas apenas eles 3 por causa da retidão deles. Isso não está só no verso 14, é repetido no verso 20 do capítulo 14 de Ezequiel, ó. Juro pela minha vida. Agora aqui Deus falando que jura por ele mesmo, aí o negócio é sério, né? Juro pela minha vida, palavra do eterno e soberano Deus, mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem nela, ou seja, na cidade, né, Jerusalém,
não lhe seria possível salvar seus próprios filhos e filhas, porquanto sua justiça lhes concederia apenas o jeito de livrar a si mesmo. Então, para Ezequiel não tem dúvida. E, último texto, Tiago, no Novo Testamento daí, né? Aí não tem como o cristão ter dúvida disso. Tiago 5,11. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstram a fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Então, o texto é mais claro que o sol ao meio-dia, né? Para a Bíblia, seja para o Antigo e para o Novo Testamento, Jó foi um personagem real, contemporâneo de Abraão, pela datação feita do livro de Jó, né? Muito provavelmente escrito por Moisés, e é literal para a Bíblia. Não existe a hipótese, a mínima, de na Bíblia Jó ser uma coisa simbólica. Senão, o próprio Deus e o próprio diabo seriam simbólicos. E aí, acabou a Bíblia, acabou o conflito entre o bem e o mal, vamos virar ateus, que aí tem mais lógica do que ser cristão. Agora, aqui no Instagram, o Gladson Kennedy pergunta o seguinte: se a morte é consequência do pecado, por que Satanás ainda não morreu? Veja, 2 Pedro 2,4, que nós mencionamos no início do programa, diz ali que os anjos maus estão reservados para o juízo. Então, por que ele ainda não morreu? Porque não chegou o momento de ele receber a punição dele. Apocalipse 20, verso 7 a 10 diz que depois da volta de Jesus e depois do milênio, Satanás será jogado num lago de fogo. E aí ele vai ser castigado ali por um tempo, proporcionalmente à sua maldade. Depois, diz Romanos 16, 20, né, ele vai ser esmagado, ou seja, totalmente aniquilado. Tem um tempo para isso. Primeiro, porque Deus tem que deixar que o conflito cósmico se desenrole. As intenções de Deus foram questionadas. Imagine se Deus vai e destrói ele de início, sem que os anjos pudessem desmascará-lo, né? Não teria como. E outro, ele é um ser de natureza espiritual. O anjo é um ser de uma natureza superior a nós, né? Não que ele também não tenha se corrompido pelo pecado, mas a corrupção afeta menos esse tipo de ser. E aí Mateus 25:41 diz que Cristo preparou, né, Deus preparou o lago de fogo, né, para destruir e aniquilar esse ser maligno. Tá? Então, ele não é eterno, ele tem uma natureza superior à nossa, vive obviamente mais, mas ele não é imortal. Né? Se ele fosse imortal, o pecado também teria que ser imortal junto com ele. Então, ele está vivo porque Deus o mantém e porque tem o momento certo de executar o juízo sobre ele. Professor, outra perguntinha que chegou aqui é a seguinte. Eu sempre falo para você, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e fale qual é a sua denominação religiosa. A Lorena aqui, ó, que está fazendo essa pergunta, ela é da Igreja Brasil para Cristo. Quero agradecer a você, minha irmã, que está participando do programa enviando a sua pergunta. Sua pergunta foi pescada e ela está na mira agora, tá bom? A pergunta da Lorena, da Igreja Brasil para Cristo, é a seguinte. Ela me diz: a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu gostaria de saber sobre a doação de sangue. O que a Bíblia fala sobre isso? Será que pode, não pode? É pecado, não é pecado? Doar sangue, professor. Tem alguma condenação bíblica para isso? Olha, eu vou ler aqui um texto. Óbvio, a Bíblia não trata, né, desse tipo de procedimento científico, porque a Bíblia é um livro bem antigo, né, porém muito atualizado, mas a Bíblia não é um livro de ciência. E esse procedimento, né, não existia nos tempos bíblicos. Então, você não vai encontrar um texto bíblico falando diretamente de transfusão de sangue ou doação de órgãos. Mas a palavra de Deus, ela é espetacular, né? Por mais que ela não fale diretamente de um assunto, é porque não era um tema, não era um recurso científico que Deus ainda havia dado para a humanidade na época. A Bíblia tem princípios para nos nortear nessas questões éticas. Tá? Então, por exemplo, um princípio que pode nos guiar nisso, 1 João 3,16.
que diz assim: nisto conhecemos todo o significado do amor. Ó. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, esse texto aqui é muito forte. Ou seja, da mesma forma que Cristo nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós, nós devemos amar aos irmãos ao ponto de darmos a vida por eles, se necessário for. Então veja, se biblicamente é correto eu dar a vida por um irmão, se necessário for, por que eu não poderia então doar sangue, doar vida? Por que não doar órgãos? E até permitir, por exemplo, que uma pessoa não convertida, só para dar um exemplo, tenha mais tempo de vida para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a Bíblia não trata do assunto, porque é um assunto contemporâneo, diríamos assim, né? Um recurso científico não tão antigo assim, diríamos assim, mas a Bíblia tem um princípio norteador. Você pode dar a vida, se necessário for, tanto por Deus quanto pelo seu irmão. Então, se é correto fazer isso, então você pode doar sangue, você pode ser uma pessoa doadora de órgãos. Isso não contradiz o princípio bíblico do amor sacrificial, muito pelo contrário, né? Exalta-o. Muito bem, professor. Olha só, a próxima pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS é interessante. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Como explicar os templos de hoje em que os cristãos dizem que Deus está presente entre eles? Não somos nós o verdadeiro templo em que Deus habita? A pergunta é do José Hamilton de Olinda, Pernambuco. Essa questão que a Bíblia fala aí, que Deus não habita em templos feitos por mãos, o que estava querendo dizer? Será que realmente Deus está apenas em nós, que somos o templo do Santo Espírito? Nós temos que, para entendermos um assunto bíblico, né, quanto mais textos tivermos sobre aquele mesmo assunto, né, melhor será a nossa compreensão, né? Então, por exemplo, sobre a habitação de Deus, 1 Coríntios 6,19 diz, né, que o corpo é o templo do Espírito Santo. Só que no capítulo 3, versos 16 e 17, fala que a igreja é a habitação do Espírito. Então, as duas coisas. E por quê? A resposta está no Salmo 139, Deus é onipresente. Então, Ele pode habitar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha o que diz o Salmo 139, por exemplo, ó, a partir do verso 7. Para onde poderia eu fugir do teu Espírito? Falando do Espírito Santo, né? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? E agora ele vai dar a resposta, ó. Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Então não tem lugar onde Deus não esteja. Deus habita. O Espírito Santo habita no corpo do ser humano. Por isso que o corpo é chamado de templo do Espírito Santo. Veja, meu querido irmão de qualquer igreja, a Bíblia não diz que o corpo é a prisão da alma, como ensinava o filósofo grego Platão. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Dois conceitos muito diferentes. E no capítulo 3, a igreja, a congregação de pessoas é chamada também de templo, onde o Espírito habita. Agora, o que Hebreus 11 quer dizer que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas? O contexto é claro. Ele está falando do santuário, ele está fazendo um contraponto entre o santuário terrestre e o santuário celestial. Não, perdão, aqui é um outro contexto. É Atos 17, tá? Quando Paulo está falando ali que Deus não habita em templos humanos, ele está falando para os pagãos, tá? Que tinham imagens de escultura, deuses em forma de imagens, né? Ele está dizendo ali em Atos 17 o seguinte, ó, Deus não habita em templos, nesses lugares que vocês colocam a divindade em forma de estátua, ele não está ali, dessa forma. Deus, ele é onipresente, ele habita
na igreja não por meio dessas imagens ou desses altares que vocês têm. Ele habita de outra forma. Então esse é o contexto. Então leia todo o capítulo 17 de Atos para você ver que a Bíblia não está negando o fato de que Deus habita tanto no corpo do ser humano quanto na igreja ou em qualquer outro lugar. Só que ali é um contexto específico. Olha a próxima pergunta. Boa noite, meu irmão Paulo Henrique me apresentou esse programa e desde então não deixo de assistir e aprender. Ele é evangélico da Assembleia de Deus e eu me chamo Idalina. Obrigado, Idalina, pela sua participação. E em uma conversa com ele surgiu uma dúvida. É pecado um cristão ingerir comidas mesmo sabendo que foram oferecidas para festas de outros deuses? Exemplo, festas de santos. Será que eu posso comer esses alimentos? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero convidar você a estudar com a gente mais a fundo a Palavra de Deus. E para isso, eu ofereço para você o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Sempre ofereci esse curso bíblico aqui no Na Mira da Verdade, já há muito tempo. Milhares de pessoas já solicitaram esse curso bíblico e aprenderam muito. É um curso que está relacionado com o tempo que nós vivemos, o tempo do fim. Se você quer saber mais sobre isso, peça, ele é gratuito, você não paga nada por isso. Graças ao projeto Anjos da Esperança, você pode receber esse curso bíblico gratuito. É só você acessar, se você quiser pedir agora, para você não esquecer, você pode entrar lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Corre a página lá, você vai ver que no final você tem um espaço com essa imagem aqui, clica lá e você vai poder fazer um cadastro para que ele chegue direitinho aí na sua casa, tá bom? Peça agora mesmo, estude mais a Palavra de Deus. O tempo do fim é o que nós estamos vivendo, muita coisa está acontecendo e ainda vai acontecer. E nesse estudo você vai ter a possibilidade de aprender a fundo o que a Palavra de Deus fala sobre esse tema, tá bom? Muito bem, nós encerramos aí o bloco com a pergunta da... Deixa eu ver aqui o nome da minha irmã. O nome dela é Idalina, né? A pergunta da Idalina é o seguinte: é pecado um cristão ingerir comidas, mesmo sabendo que foram oferecidas para a festa de outros deuses, como, por exemplo, festas de santos? E aí, professor, como é que a gente dá essa resposta na Bíblia? Tem dois textos que eu vou recomendar para você ler. Lê a 1 Coríntios, 2 capítulos, 1 Coríntios 8... e depois 1 Coríntios 10, a partir do versículo... Eu vou lhe explicar, tá? Só para te dar assim, uma base maior para você se aprofundar. Depois, 1 Coríntios 10, 23 a 33. E 1 Coríntios 8. A resposta de Paulo é a seguinte. Olha como Paulo foi muito equilibrado, né? Vou ler aqui a partir do versículo 4, do capítulo 8. Depois você lê o capítulo 10. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos... porque era um problema ali para a igreja de Corinto. Come-se ou não se come um alimento que foi sacrificado a um ídolo? E aí Paulo vai dar a resposta, né? Temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores nas culturas populares, né? Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Então, em primeiro lugar, ele fala, não tem problema, porque na verdade não existe outro Deus, né? Em relação a isso, você pode ficar tranquilo, tranquila. As festas, por exemplo, para santos, hoje não tem mais essa questão, assim, eu praticamente nunca mais vi isso há muitos anos. A pessoa, numa quermesse, por exemplo, vai dedicar aquele doce para o santo tal. Não se faz isso. Os irmãos católicos nem fazem isso.
né? E esse texto fala isso. Aí tem um outro aspecto da questão, verso 7. Ó, no entanto, nem todos conhecem essa verdade, ou seja, de que, como não existe nenhum outro Deus, não vai me afetar em nada eu comer algo que tenha sido sacrificado para ele. Mas aí tem uma questão da consciência. E aí diz assim, ó. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda, acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Então eles ficam se sentindo muito mal por isso. E aí, verso 9, né? Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Então o que ele diz assim, ó, não tem problema algum você comer, porque não existe deuses além do nosso Deus verdadeiro. Agora, se isso vai ferir a sua consciência ou de alguém, né, que tem uma consciência mais frágil, então não faça isso perto dessa pessoa, para você não ser uma pedra de tropeço para ele. Veja, o fraco na fé é a pessoa que está começando na vida cristã. Não é aquele membro de igreja que já tem 5, 10, 15, 20, 30 anos e quer continuar sendo ignorante. Esse aí não é um fraco na fé, que Paulo trata aqui. Tá? Então, esta é a opinião bíblica equilibrada. Depende da sua consciência, da sua sensibilidade espiritual. Muito bem. Bom, nós temos aqui também uma forma de você mandar a sua pergunta através de um vídeo. Existe um WhatsApp que é apenas para você fazer uma pergunta em vídeo. E nós vamos colocar aqui na tela o número do WhatsApp para que você possa mandar a sua pergunta em vídeo. O número é 12 98283 0099 para você mandar a sua pergunta em vídeo. E nós temos uma pergunta de um irmão aqui. Vamos ver. Olá, meus irmãos adventistas. Eu me chamo Padre, sou aqui de João Pessoa. Eu gostaria de tirar uma dúvida da Bíblia Sagrada. Algum versículo na Bíblia que fala sobre rejeitação da família quando abandonam o corpo de um ente querido? Muito obrigado. Obrigado a você, irmão Pado, aí pela sua excelente pergunta. Olha, eu vou lhe mostrar um texto, dois textos. Primeiro, a Bíblia demonstra que os autores bíblicos, eles tinham um grande respeito para com o corpo daquele ente querido ou de um amigo próximo, um líder que faleceu, né? Então a Bíblia não demonstra esse desrespeito. Então a Bíblia não é contra a Bíblia até mostra que tem que ter esse cuidado, esse respeito. E eu vou mostrar para você esse texto. O que a Bíblia é contra é a prática, por exemplo, de consultar os mortos. Aí sim, a Bíblia é contra, porque biblicamente não são os espíritos, na verdade, dos mortos, dos nossos entes queridos, que estão ali, numa sessão mediúnica, né? Biblicamente, você pode ler Deuteronômio 18, 10 a 14, Deus ele abomina a mediunidade, não o médium, não os irmãos espíritas, que são alvos do amor de Deus porque em Cristo morreu na cruz. Mas a doutrina da comunicação com os mortos é uma abominação para Deus. E por quê? Existem só dois poderes antagônicos no universo, de acordo com a Bíblia. Então, Apocalipse 12, 7 a 9 mostra, de um lado, Deus e seus anjos, do outro lado, Satanás e seus anjos. Então, se Deus abomina a prática, é óbvio, né, que ali são demônios personificando as pessoas que morreram. Então, dois textos para equilibrar o assunto. Ó. Primeiro, vamos ler o texto que mostra para respeitar, sim, a memória dessa pessoa, né, um familiar que não tem um carinho para com seu querido, mesmo que ele não esteja mais com vida, é meio complicado isso, até de chamar uma pessoa dessa de cristã, né? Então, primeiro, Samuel, vamos ver aqui primeiro Samuel 31. Se isso aqui fosse uma coisa errada, obviamente Deus iria nos orientar, né? Então a Bíblia está registrando algo aqui sem condenação nenhuma, né? Então, por exemplo, depois que Saul e seus filhos morreram, 1 Samuel 31, 12 e 13 diz assim, ó, os mais corajosos dentre o povo foram durante a noite a Bet-Sean. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos e os levaram para a cidade de Jabes, onde os
cremaram. E depois recolheram os seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Então olha o respeito. Mesmo tendo cremado, né, eles fizeram o quê? Recolheram os ossos, enterraram num lugar e ainda fizeram um jejum, um luto de 7 dias. Então o respeito, né, pelo corpo de alguém que faleceu é muito grande na Bíblia. Então um familiar que não tem esse respeito, esse carinho, né, é questionável, inclusive, o cristianismo dessa pessoa. Já a prática de consulta a mortos, essa sim, é totalmente condenada. Por exemplo, vou ler só um verso, Isaías 8, 19 e 20. Ó. Quando vos disserem ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondereis. O que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Tá? Aqui é um contraponto. Ó. Enquanto as pessoas dizem para consultar um médium ou adivinho, você tem que consultar a Bíblia. Tá? Então, em resumo, esta é a posição da palavra de Deus. Muito bem, professor. Olha, eu vibro quando tem perguntas de jovenzinhos aqui, ó. Essa pergunta aqui, ó. Olá, boa noite. Queria fazer uma pergunta. Salomão foi salvo? Meu nome é Radassa Campos, tenho 12 anos e sou de Manaus. Gosto muito do programa de vocês. Sou fã do Na Mira da Verdade. Sou da Igreja Assembleia de Deus Tradicional. Muito obrigado, Radassa, por você participar aqui. A gente fica contente em saber que jovens estão querendo saber mais da palavra de Deus. Professor, Salomão foi salvo ou não? Radassa, primeiro, muito lindo o seu nome, né? É o nome hebraico de Esther, né? Que quer dizer estrela. Com certeza, você é uma estrela de Jesus a brilhar na vida da sua família e na vida de muitas pessoas, né? E Daniel 12:3 tem uma promessa, né, para quem brilha como uma estrela entre as pessoas, é a salvação, né? Então, leia esse texto, é para você também, tá? Veja, a Bíblia demonstra que apesar de Salomão, né, ter sido o homem mais sábio que já viveu neste mundo, óbvio, depois de Jesus Cristo, né, que é o criador da sabedoria, ele se corrompeu, ele pecou, ele adorou divindades pagãs, ele foi no fundo do poço. Mas quando lemos o livro de Eclesiastes, nós percebemos que apesar de uma visão pessimista da vida, por ele estar meio afastado ali de Deus, você percebe um arrependimento sincero. E esse arrependimento sincero nos leva a concluir, sim, que Salomão foi perdoado e está salvo em Cristo, né? Você percebe aqui, ó, Eclesiastes 12, 13 e 14. Quando ele conclui o livro de Eclesiastes, isso aqui é importante, ó. Estou lendo aqui na King James atualizada, tá? Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus, que nas nossas Bíblias está teme a Deus, né? Temer é isso, é amar de forma reverente, é respeitar, não é ter medo, né? Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Então a conclusão de Salomão é o seguinte: ame a Deus de forma reverente, né? Guarde os seus mandamentos, não como meio de salvação, mas como resultado da transformação do Espírito na sua vida, porque isso é o dever de todo homem e porque Deus vai trazer a juízo toda a obra, né? Então você percebe ali um arrependimento de Salomão sincero, uma volta à consciência, né, de que devemos amar a Deus, obedecê-lo. E aí, lembre de Atos, Radassa 2:38, né? Ali diz, né, quando perguntam para Pedro, né, o que soldados, né, e outras pessoas responsáveis ali pela morte de Cristo perguntaram para Pedro: o que nós vamos fazer agora? Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, né? Não tinha batismo nos dias deles, né? Mas eles expressavam a fé em Deus
por meio da circuncisão, por meio das escrituras, né? Da crença nas escrituras. Então, nós não temos assim dúvidas, né, da salvação deste homem que pecou, caiu, falhou, mas existe a graça, né? E a graça está disponível para todos desde a eternidade, né? Como diz ali Hebreus 9,14, Apocalipse 13,8, quando Deus bolou o plano de salvação. Muito bem, professor, muito bem. Antes de acabar o programa, deixa eu dar um recadinho para você. Lembre-se, hein? Está chegando aí a nossa grande celebração, Anjos em Ação. Dia 26 de novembro, a partir das 8 horas, ao vivo, uma programação belíssima que você não vai perder. Anota aí na sua agenda, dia 26 de novembro, a partir das 8 horas, ao vivo. Professor Leandro Quadros, encerramos. Não dá mais tempo de colocar perguntas. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, Tito, obrigado por apresentar as perguntas dos nossos amigos e amigas telespectadoras. E lembre-se, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço. E aqui você já sabe, as suas perguntas e questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!